como, por exemplo, num texto magistral chamado Relatório para uma Academia, que acho que talvez seja menos conhecido, em que um ex-macaco chamado Pedro Vermelho é convocado para relatar a uma academia a sua vida anterior como símio, porque agora ele é considerado humano. No entanto, desde o início do seu relatório, Pedro afirma que já não pode contar como era a vida dele como símio, pois, com o tempo transcorrido como homem, já perdeu a memória do que tinha sido. Vejam, tornar-se homem é perder o valor de uma experiência anterior. Nada menos que isso. Capturado, como é que ele se tornou homem? E aí tem a graça kafkiana, daqui a pouco eu comento isso. Capturado por uma empresa que explora animais, ele se dá conta da sua prisão em uma jaula estreita e ele descobre, porque ele pensa, que se ele imitar os humanos, pode sair da situação em que se encontra. Mas o que significa imitar os humanos para ele? Significa, no contexto em que ele está, aprender a cuspir, aprender a beber cachaça e, aos poucos, emitir sons. Eu nunca vou esquecer, quando eu tive o privilégio de ter aulas com o Modesto Caroni, acho que num dos primeiros cursos que ele deu, de 2 ou 3, que ele deu aqui na USP sobre o Kafka, que o Caroni, ele próprio, morria de rir quando ele contava que o Kafka, ao ler os seus textos para o Max Brod e para os amigos, morria de rir também. Vejam, a brincadeira de que o Pedro Vermelho, o macaco, para se tornar homem, precisa aprender a cuspir, beber cachaça e emitir sons sem sentido, é ele próprio uma cena muito risível. Quando ele faz isso, o Pedro, na jaula, ele causa espanto e, neste momento, ele deixa de ser macaco, segundo o que ele afirma. Mas desde a sua prisão, e aí vem a reviravolta crítica de intensidade máxima. Desde a sua prisão, o Pedro relata que não estava, nem naquela época, quando ele estava numa jaula onde ele mal cabia, assim como não está agora, quando ele é humano. Não estava e não está em busca de liberdade, mas de saída. Em suas palavras, temo que o que eu entendo por saída não seja entendido de maneira exata. Uso a palavra em seu sentido mais comum e pleno. Propositalmente, não digo liberdade. Não quero me referir a esse grande sentimento de liberdade. Como macaco, talvez eu tivesse conhecido. E já conheci homens que sentem saudades disso. Quanto a mim, porém, eu não queria liberdade nem então, quando estava na jaula, nem agora. Cá entre nós, tudo é citação, tá? Cá entre nós, entre os homens, vezes demais a gente se engana com a liberdade. E assim como a liberdade está entre os sentimentos mais sublimes, assim também está o engano correspondente. É pela voz de um homem que era macaco, portanto, que é desmascarada a busca pela liberdade como uma busca enganosa. Ou que se a liberdade existe, ela é um conceito negativo. Ou que no estado atual do mundo, o que importa é achar saídas e abandonar qualquer ilusão de um ideal de liberdade.